Ameaça e expulsão, isso mesmo, meu povo. E vamos falar também sobre acusado de agressão. Por que Cadu está sendo acusado de agressão? Então, vou te contar sobre essa história também. Repercussão na web, o que o povo está falando sobre a treta, a briga, o caos que se instalou na mansão Power. E preconceito. Participantes do Power, Domini e sua esposa Adriana, acusam demais participantes de preconceito contra negros e nordestinos. Pois é, eu vou te contar isso e muito mais. Então você que tá aí, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu joinha, que é muito importante. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Bom, gente, vamos embora. Nós vamos falar de algumas coisas. O que aconteceu, eu acho que vocês já sabem. Talvez você que não tenha assistido ontem, né, a treta, a briga, você vai saber aqui no nosso canal, mas a gente vai falar sobre a web reagindo diante de ameaças do Domini. Ele falou ali que rasga um por um ali no meio. Rasgo cada um de vocês no meio. Pois é, tivemos Cadu Moliterno surpreendendo. Gente, Cadu Moliterno surpreendendo as pessoas com a sua atitude. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque Cadu ontem foi uma surpresa para muitos, né? Mas vamos lá. Porque ontem tivemos um caso fora da curva, podemos dizer, dentro daquela casa, dentro daquela mansão. Você esperaria, numa quinta-feira à noite, ver uma briga, assistir uma cena daquela entre Domini e Cadu Moliterno? Logo ele, Cadu Moliterno, o cara que pra gente até então estava morto no jogo, podemos dizer assim, né, gente? Invisível, como uma planta. E de repente, vum, aquela coisa. O que foi aquilo ontem? Eu queria saber, você esperava? Não, ninguém esperava. Tenho certeza que você não esperava. Domini surtado foi pra cima de Cadu Moliterno, após ser xingado por Cadu. E aí você vai me perguntar o que aconteceu. Vamos rapidinho aqui falar o que aconteceu. Domini e sua esposa, Adriana, como casal Power, tiveram que fazer a divisão dos quartos. Nessa divisão dos quartos, Domini e Adriana colocam Cadu e Cris no outro quarto. Tiram eles do seu respectivo quarto e os colocam no outro que não tinha banheiro. E no lugar deste que tem banheiro, coloca lá o Eike, né, e sua esposa Nath. Até aí, tranquilo. Domini falou, tudo bem pra vocês? Tudo bem, você que manda, respondeu Cadu Moliterno. Não, eu não mando nada. Manda? Você tá mandando agora. Gente, Cadu virou giraia. Cadu virou, sei lá, Cadu subiu no sofá, começou a falar, meu irmão, pô, como é que tu fez isso comigo, meu irmão? Agora, como é que eu vou fazer lá no quarto lá? Entendeu? Eu tenho 72 anos, meu irmão. Por quê? Porque Cadu urina durante a madrugada. E este quarto não tem banheiro. E agora como Cadu vai ficar? Ué, gente, mas não é todo mundo que tá todo mundo ali de igual para igual? Nós vamos apontar aqui essa situação. Cadu Moliterno reivindicando banheiro, porque Domini o colocou num quarto sem banheiro. Só que Domini e Cadu eram amigos até um pouco... minutos atrás ali. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Tem um pedacinho do vídeo pra gente assistir. A gente vai assistir. Vamos ver? Vamos lá. Mas isso é bem diferente. Isso é muito sem graça. É muito diferente quando eu... É muito diferente. Por que tu fez isso comigo? Cadu, Aqui, ó. Olha o que eu vou levar pro quarto. Aqui, ó. Entendeu? 72 anos, parceiro! eu sei, Cadu. Sabe o... Eu sei, Cadu. Amor, Sabe o não cacete? cai. Ele vai muitas Você vezes. tem duas caras, meu irmão? É isso que ele quer. Você tem duas caras. É isso que ele quer. Não, peraí, calma. Não tem calma, não. Calma. Então devia colocar seu marido caladinho, então, que eu acho que não precisa falar ele. Ele tem atitude própria, não precisa falar ninguém. Todas as vezes que a gente conversou sobre casal Paulo, a gente sempre falou isso. Entendeu o quê? Se eu for casar, vou fazer... Tem paz, filha da puta? Não, para. Ô, meu irmão. Parou, calma. Gente, esse pedacinho aí que ele xinga o Domini, tem pai não, esse filho da... Domini fica fora de... Olha só, vamos pontuar uma coisa aqui. Até o momento que Domini tava reagindo ali na calma, né? Tava tranquilo. Até aí tava tudo bem.
o Cadu ia sair como completamente errado nessa história, certo? Só ele ia sair como errado, porque realmente a atitude do Cadu também foi totalmente exagerada. Ir pra cima do Domini, subir no sofá, né? Eu até me admirei, um homem de 72 anos conseguir fazer tudo aquilo ali. Não que uma pessoa de 72 anos não faça, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que o Cadu, gente, eu fiquei assim surpreso, meu Deus, eu não imaginava que o Cadu tava, né, desse jeito. Vai pra cima lá, todo furioso, pra cima do homem lá. Até aí o Domini tava controlado. Só que o Domini se descontrola completamente quando xinga o cara. Quer dizer, quando o cara xinga ele de filho daquilo, o Domini fica totalmente fora de si, falou pra ele não xingar a mãe dele, só que o outro não tava xingando a mãe dele, tava xingando ele. E aí nisso ele diz: rasgo cada um de vocês no meio. E precisou ser contido pela mulher e por outras pessoas. Tem uma hora ali, nega, que ele fala, eu não mudei de cor. Algo relacionado à cor. Eu não entendi. Cara, eu não entendi. Alguém, por favor, deve ser alguma coisa regional, nega. Alguém, por favor, aí, também não entendi. Né, dos comentários aí, comentem, por favor, o que quer dizer isso numa briga. Eu não mudei de cor. Achei aí estranha essa fala do Domini. Entendi mesmo. Agora a questão toda é nisso aí, gente, é que a mulher do Domini falou que as pessoas estão ali, né, que o Domini não precisava ser segurado, sei lá. Só que a gente viu a reação do Domini. Totalmente desproporcional. Por conta de um simples xingamento. Filho da. Esse filho da é o xingamento mais comum que existe. Vamos combinar. Não, eu acho que no Rio de Janeiro as pessoas falam muito isso. Não, né? esse xingamento é o xingamento mais comum. É. Mas assim, aqui no Rio de Janeiro falam muito isso, né? Sim. Ah, seu filho dá, e as pessoas não. Agora, como, né, o Domini é de outro local, ele levou a sério isso. Mas é né? que tá, ele levou a sério esse xingamento. Mas e quando ele xingou a Carol de vagabunda, desgraçada, isso e aquilo mais? E quando, né, ele teve essa reação ali de total agressividade? E quando ele disse, eu rasgo cada um de vocês no meio? Gente, aqui eu tô apontando aqui uma incoerência. O Domini ficou revoltado por conta de um xingamento, mas ao mesmo tempo ele diz que, ele falou que a mãe dele não era aquilo, é claro que a mãe dele não é aquilo que foi o outro falou lá. Mas ele fala, eu rasgo cada um de vocês no meio. E aí? E essa frase? Também dá para ser considerada ou foi apenas uma expressão? Ou foi apenas um modo de dizer? Ou dá para ser considerada ela realmente da forma literal? Ou não, o Domini estava nervoso? Então assim, gente, é muita incoerência. Nega, assim, como você disse, né? Se o Domini ficasse quietinho ali... Tava tudo certo. Aliás, se o Domini começasse a ter essa posição no jogo, nega, ele ia muitas conseguir trazer o coisas público para ele. poderiam acontecer. Talvez. Porque do mesma forma que a Carol é amada, ela é odiada também. Tem pessoas que não suportam a Carol. Ele poderia até, nega, ganhar essa persona de antagonista, né? Alguém aí da segunda via, né? A primeira via é a Carol, da segunda via. Alguém que vai contra ali a Carol no jogo, né? Ele poderia ganhar essa posição. Mas não é isso que acontece. Ele perde totalmente um controle, né? Às vezes, né, dá vontade de deixar ver o que aconteceria. Até onde ele vai. Até onde o Domini vai, né? Será que ele vai mesmo para agressão? Parece que vai. Porque até ele fala, não é a primeira vez que ele fala com a esposa dele. Por que vocês estão me segurando? Ué, imagina se não segurasse. Ontem, por exemplo, ele falou, você é louca, eu não vou agredir ninguém. Mas o que parece é que ele vai agredir, né? Então, assim, até onde o Domini vai, né? Porque vamos ficar segurando ele até o final do programa. Porque até então, nega, ele é o esquentadinho. Quando ele pegar uma pessoa esquentada também na frente dele, né? Porque ninguém tem sangue de barata, aí vai vir as vias de fato, aí, né? Passou de entretenimento, começa a agressão, aí que, aliás, que já tem agressão, né? Infelizmente, nego, o Power Couple é marcado por essas cenas. Então, assim... É triste, gente. É isso que a gente tá vendo. As vias de fato. Não tá muito longe disso acontecer, não, hein? Ó, bota mais 2 dias aí. Vou botar no máximo uma semana. Gente, eu não sei não. Vai ter expulsão nesse programa. Falta muito pouco pra isso acontecer. Muito pouco. Na minha opinião, já era pra ter. Porque Muito se você pouco. tem na casa um cara que ele vai pra cima pra agressão, né?
Né? A gente não, igual eu estou dizendo, né, nega? A gente não sabe o que iria acontecer, né? Mas, ó, já foi. A primeira foi uma mulher, e a segunda. E agora, né? Mesmo o Cadu, nega, estando errado, né? Porque ele foi pra cima, ontem ele subiu em cima do sofá. Foi, também estava bateu errado, no. completamente. Até bateu na. Com aquele. Ele pegou uma um garrafinha negócio. pra falar que ia fazer xixi na garrafinha. E bateu lá ali e Bateu, tal. E foi pra cima do Dominic de novo, mesmo ele Desproporcional estando também. errado. Então, assim. O Dominic. Estamos falando de um idoso, né? De uma pessoa já idosa. E o Dominic estava se controlando ali no momento, mas depois que foi xingado ali, foi pra cima de uma pessoa idosa. E a Gretchen, quando esteve no programa, falou sobre o Estatuto do Idoso, que ela e o Cadu Pois é. têm que ser protegidos pelo Estatuto do Idoso. 72 anos, né? 72 anos. E o Cadu tem 72 anos, gente. Assim como as mulheres também estão protegidas E aí? por leis, né? Eis a questão. Será que a Gretchen agora vai reivindicar o Estatuto do Idoso contra o Domini? Porque o Domini partiu pra cima do Cadu? Nego, eu acho que definitivamente, eu acho que pessoas como o Domi, porque eu repito aqui, não se sabe se ele vai agredir alguém, porque as pessoas seguram na hora, né? Mas pessoas como o Domini é difícil de ver em reality show. Então, mas a questão que eu fico imaginando, esse homem aqui fora. Gente, eu não tô aqui dizendo que ele faz, que ele acontece aqui fora, não. Mas a impressão que eu tenho, às vezes, é isso, tá? É complicado. Bom, e aí a gente vai ler aqui algumas mensagens da internet. O que a web achou, o que a web acha sobre as atitudes aí que aconteceram ontem, né, entre Domini e o Cadu. Quem tá certo, quem tá errado. Houve uma divisão de opiniões aqui, olha só. As pessoas falando, ofende a memória da minha mãe pra tu ver. O cara fica em cima do muro, parece que não leu as regras do programa e ainda xinga a mãe do cara e o Domini tá errado. Vocês estão muito no mundo da lua. Então essa aqui tá a favor do Cadu, tá? E aí o Dantinhas, gente, o Dantinhas, né? O famoso Dantinhas falou, tadinho do Domini. Aí o outro respondeu, e se fosse com você tendo sua mãe xingada? Aí o Dantinhas falou, pergunta pra Carol, ele xingou ela de filho da vagabunda, cachorro. Eita. Aí foi o que você apontou, né, nega, agora há pouco, né? A incoerência, entendeu? A incoerência, porque o Domini fez a mesma coisa, na verdade ele fez pior com a Carol. Já pensou se a Carol tivesse a mesma reação que o Domini? Que teve agora? Bom, continuando aqui, ó. E agora? O cara disse que abre qualquer um ali. O cara que precisa ser segurado pela esposa pra não ir pra cima de ninguém, isso é normal. E ainda com ameaças. Se ela não controla ele, com certeza vai pra cima de alguém. Ele tá certo nessa discussão. Fora Cadu. Então aqui, eu queria ver esse homem se iria fazer realmente se esse povo não segura. Que loucura. Não vai demorar pra acontecer uma merda. O Domini não vai segurar. Não vai segurar, isso tá nítido, só não vê quem não quer. Gente, olha as coisas que o cara fala. Gente, não é possível que ninguém esteja vendo isso. E aí vai falando aqui. Eu queria ver o que esse cara iria fazer, se realmente tal. Não vai demorar. Até que eu já li já. Cadu foi pra cima dele. Esse foi um segundo momento. A Cris já sabia. Se fosse o Vitor, eles iriam pra um quarto sem banheiro. Aqui tá apontando o que aconteceu ali, tá, gente? Embora a atitude dele com a Carol foi desnecessária nesse cenário, ele não está errado. Nítido que era só por ser ele. Se fosse o Vitor, não iria ter esse show. Foi o que a pessoa disse aqui, tá, gente? E aí? E a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre esse caso? De que lado você está nessa história? Comenta pra gente. Bom, e lá na casa tem muita gente que puxa o saco do Domini, né? Inclusive sua mulher que passa um pano danado ali pra ele, mas também tem o Domini. Por que eu falo a mulher dele, gente? Porque a Adriana, ela fica de um jeito com o Domini ali, meu amor, é isso, você não fez nada de errado, e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Mas aí o Everton também passou um pano ali, tá puxando um saco danado, o Everton que voltou ontem, né? Da DR com a sua esposa, ele depois da treta falou que o Domini não xingou Cadu, apenas respondeu o Cadu. A Adriana, por sua vez, aconselhou o Domini a não xingar, pois eles queriam arrumar motivo. Então a gente tá vendo esse puxa-saco ali do Everton pra cima. Ou vocês acham que não, gente? É só mesmo conselhos que ele dá. E aí o Cadu, gente, foi acusado de agressão, quer dizer... Então, vou te contar sobre isso porque a Carol chamou a atenção do Radamés por conta dessa situação. Vocês viram, né? O Cadu subindo ali no sofá, pegou um negócio. O próprio Domini falou isso hoje, que se ele não tivesse, o Cadu podia pegar o troço ali pra jogar nele. Aí a Carol repreendeu o Radamés por uma fala descontextualizada sobre essa treta. Aí a Carol falou assim pro Radamés, você disse assim, já tá acusando que o Cadu tentou agredir ele. Foi o que você falou, você não tem que falar. Aí o Radamés, mas ele mostrou isso.
Aí a Carol, de repente ele mostrou isso porque de fato o Cadu foi lá e bateu com o negócio. Não foi intenção. Você não sabe se ele tá afirmando que o Cadu tentou agredir. Às vezes ele só tá replicando a cena. Então a Carol chama o Radamés atenção, dá uma repreendida ali no marido dela, para ele não ficar falando sobre coisas que ele não sabe, que ele não vê. Ou seja, não se mete, fica quieto, não se envolve, não fica repercutindo isso assim e tal. Carol muito inteligente, né, gente? Comenta pra gente. E aí o Domini afirmou que querem cavar a expulsão dele. Ele estava ali no quarto, conversando com a sua esposa, e ele falou que o Vitor tá tentando cavar a expulsão dele, porque o Vitor que ficou incendiando, colocando, né, o foguinho ali e tal, e o Vitor está tentando cavar a expulsão dele da mesma forma que o Vitor cavou a expulsão tentou, né, do Rico na fazenda, quando jogou iogurte na cabeça do Rico, pra provocar o Rico e ver se o Rico ia, né, ir pra cima. Aí a Adriana disse que não sabe por que tudo isso tá acontecendo ali no jogo e tal, porque aí o Domini falou, porque o primeiro que agredir vai ser expulso, ou seja, estão me provocando para eu poder agredir. Aí a Adriana falou, eles tentam ganhar aquilo de forma que não é boa. Por que eles não fazem as coisas que são boas aqui no programa? Só tenta fazer as coisas dessa forma e tal. Aí o Domini, gente, nessa hora ele diz, me deu até uma vontade de... Mas eu não vou falar não, porque você não vai querer que eu pronuncie essas coisas. Você acha que o Cadu precisava ser protegido por uma estátua ali no meio do caminho? Ser protegido de mim? Ou seja, se referindo ao Vitor, que ficou ali no meio para proteger o Cadu do Domini. E aí a Adriana, claro que não, é claro que ele não precisava ser protegido, você tem maior admiração por ele, pelo Cadu. Aí o Domini, porque na hora que ele veio jogar o vaso, olha aqui, gente, ele aqui está acusando, sim, o Cadu de querer jogar o vaso nele. Porque na hora que ele veio jogar o vaso em mim, eu me escondi. Agora, qual é a atitude do Vitor ali? Aí a Adriana, deixar você parecer que você que queria fazer alguma coisa. Aí o Domini, pois é, o que ele fez com o Rico na Fazenda. O que é que ele fez com o Rico na Fazenda? E tal, e vai falando tudo isso aí. O Cadu tentou jogar o vaso. Estou lembrando aqui, nega, daquele Power Camping que a esposa do Mussuzinho, que eu esqueci o nome, lançou um prato, né? Não foi, sequer foi chamar Carol. É a Carol, sequer chamaram a atenção dela. Não. Então, Domini, A Carol tentou pegar um prato pra jogar na outra lá. Bem lembrado, bem lembrado. Aí, gente, o que acontece? Bom, o Everton foi acusado, quer dizer, o Everton não, né? Estão acusando o Domini de usar o Everton, protetor de negro. Fala polêmica, hein? Falaram isso? Sim. Falaram isso? Sim. Quem falou isso foi o André, conversando com a sua esposa Silvia. E o André acusou o Domini de fazer VT com o Everton por conta da sua raça. Olha só o que ele falou. Tá fazendo VT com o Neguinho. Ele tá usando. Tudo que você falou pro Neguinho não deixar, ele tá deixando. O bom moço, protetor do negro, botou o Neguinho no melhor quarto. Foi o que o André disse sobre o Domini. E aí, gente? Gente, tá acontecendo uma coisa tão ridícula, patética nesse programa, né? Estão colocando o Everton num lugar que ele não quer estar. Que ele não quer estar, exatamente. E mesmo, né? Estão forçando ele a isso. Ele já tá cansado. É um cara que só quer jogar, né? Que está ali igual a todo mundo. Estão colocando ele neste lugar. Isso é muito triste, né? É lamentável, né? Infelizmente é um reflexo da nossa sociedade, né? Infelizmente. É mais um ponto negativo aí. Gente, para esse programa. E não acaba por aí não, gente. Porque tá sendo discutido ali coisas seríssimas envolvendo preconceito contra negro e nordestino. Lá no quarto Power estava o Domini, Adriana, Ana Paula, Anthony, e falando sobre preconceitos que existem ali contra negros e nordestinos. E aí eles citaram algumas coisas, tá? O Domini acusou a Carol de ter preconceito contra nordestinos. E aí ele falou, essa coisa que a Carol tem contra a Ana Paula, aí ele falou, é preconceito com vocês sim. Preconceito com quem vem do Nordeste para trabalhar, com quem não é da mesma cor. Eles acham que são superiores. Foi o que o Domini disse para Ana Paula lá no quarto, sobre a Carol. E sobre a questão do Everton, ele também falou, ele e a Adriana, porque quando a Cris aponta que o Everton é agressivo, que a mulher dele tem que tomar cuidado com ele aqui fora, que o casamento não vai durar muito tempo, aí eles apontam, mas por que ela falou isso, a Cris? Por quê? Por quê? Por que de outros casais ela não fala isso? Gente, complicado, hein? Então, é isso que tá acontecendo ali dentro. Mas algumas pautas bem
fortes estão sendo levantadas Mas ali a Cris dentro. vê o que está diante dela, né? É, Isso, né? exatamente. E o maior problema da Carol aí, pelo menos ela sempre toca nesse assunto com a Ana Paula, é o negócio da desonestidade. É o negócio que ela usa pra jogar pra cima da desestabilizar a Carol. Ana Paula. A Ana Paula. Ana Paula. E aí eles apontam isso como se fosse algo, uma cisma que ela tem com a Ana Paula, diferente das demais. Que ela cismou com a Ana Paula por ela ser nordestina e não sei o que, não sei o que. A Carol ela briga com todo mundo. Aí eu acho, isso aí eu acho que já é exagero. Eu também acho, gente. Eu também acho que não tem nada a ver isso que eles estão apontando ali, tá? Bom, vamos ver qual o rumo que esse jogo vai Inclusive, tomar. nega, essa questão do racismo, né? Agora eu estou entendendo mais ou menos a Carol. Tá porque é uma pauta levantada pelo Domini que não existia. É. Entendeu? É isso que dá raiva na Carol, né? Porque o Domini insistiu nessa pauta, que ninguém estava falando sobre isso, e ele coloca o Everton nesse lugar. Ele muito colocou, triste, ele levantou de forma meio assim, né? E aí acabou que a Carol falou, você tá falando isso? Você tá acusando a gente disso? E agora ele tá falando sobre esse outro preconceito contra o nordestino. Se isso for levado ali pro programa, no caso, se levarem isso pra Carol, vai ser mais uma pauta que não vai prestar ali dentro, gente. Vai ser mais uma situação que a Carol vai pra cima do Domini, e aí eu não sei onde isso vai parar. E aí a gente pode até ver, vai ter expulsão. E você sabe, eu estou começando também, nega, eu não sei, né? Esse é um achismo meu. Estou começando também a notar aí que o Domini pode estar usando o Everton mesmo, nega. Né? Aí, usando essas pautas aí que, enfim, não são relevantes para o entretenimento. Pois é, vamos ver, né? Diz a Carol que sim, que ele está usando, sim, o Everton. Bom, gente, é isso. Você comenta pra gente o que você achou, o que você tá achando. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha é muito importante, tá bom? E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Filhos Canal.